Então, gente, o primeiro material que vocês vão ter é o sistema sensorial, que vai ser um conjunto de órgãos e estruturas do corpo que vão ser responsáveis por detectar e processar estímulos do ambiente. Então, vai envolver a recepção de estímulos como a luz, o som, o calor, pressão, coisas exteriores, né? E a transmissão dessas informações para o cérebro. E aí, no cérebro, elas vão ser interpretadas e vão gerar sensações. Então, o sistema sensorial ele vai ser composto por órgãos como os olhos, a pele, a boca, o nariz, e vai ser composto também por receptores sensoriais especializados. Esses receptores sensoriais vão captar os estímulos específicos e enviar os sinais elétricos para o sistema nervoso central, que vai ser o cérebro e a medula espinhal, né? E aí lá vai haver o processamento dessas informações. Então, no sistema sensorial, a gente vai ter integrado a ele, né, o sistema visual, que vai ser responsável por detectar a luz e as cores, permitindo a percepção de imagens. A gente vai ter o sistema auditivo, que vai detectar sons através de vibrações no ar. A gente vai ter o sistema tátil, que detecta estímulos de pressão, temperatura, dor e toque na pele. A gente vai ter o sistema olfativo, que vai detectar substâncias químicas no ar, permitindo a percepção de cheiros. E a gente vai ter o sistema gustativo, que é o paladar, né, que detecta substâncias químicas na boca, permitindo a percepção de sabores. Pode passar. Além desses, né, que são de estímulos exteriores que a gente já conhece, a gente vai ter também o sistema proprioceptivo, que é muito importante para a gente poder ter a percepção do nosso corpo. Então, por exemplo, quando a gente está de olho fechado, mesmo a gente de olho fechado, saber onde que a gente está se localizando no espaço que a gente está, e também ter noção do movimento do corpo. Então, por exemplo, você quer pegar, às vezes, um copo que está na mesa e você está na cadeira. Então, você ter a noção de qual movimento você precisa fazer, a distância, a força que você precisa fazer, tudo isso é o sistema proprioceptivo. E também o sistema vestibular, que vai ajudando no nosso equilíbrio. Eu trouxe algumas principais células receptoras de informações que a gente vai ter, né? Então, a gente tem fotorreceptores, que são da visão. Então, eles vão detectar a luz, detectar as cores. A gente vai ter os quimiorreceptores, que são do olfato, gustação e dor. E são chamados de quimiorreceptores porque os sinais dele não vão ser elétricos e sim químicos. Receptores térmicos, que é importante para a gente saber, né, o que está quente, o que está gelado. E mecanorreceptores, que tem a ver com tato, audição, equilíbrio e a própria percepção. O sistema sensorial, é importante destacar que ele tem uma hierarquia de processamento. Então, cada nível da hierarquia do processamento sensorial vai receber informações de níveis mais abaixo e adicionar um processamento a mais nessas informações. Então, por exemplo, o S1 vai ser o nível de hierarquia mais baixo do sistema. E aí o S2 vai receber uma informação mais fina do que a S1, que recebe a informação bruta. Então, seria mais ou menos assim, essa hierarquia começa de baixo para cima, e aí as informações chegam brutas e vão sendo especializadas. Vão ser segregados, o sistema é segregado funcionalmente. Isso vai significar que diferentes áreas do sistema nervoso vão ser responsáveis por tarefas específicas e operar de forma relativamente independente. Então, o que isso significa, né? Rapidinho, significa que essas áreas do sistema sensorial, por exemplo, S1 vai ter uma função, S2 vai ter outra função. Cada um deles vai, meu Deus, qual a palavra? Identificar, né, diferentes questões, por exemplo, cor, objeto, e operar de forma relativamente independente é importante destacar porque, por mais que tenha essas áreas separadas por função, pode ter, sim, essa outra área diferente processar algum nível de informação que seria de outra. O processamento do sistema é feito de forma paralela. Antigamente, né, acreditava que era de forma serial, então chegaria em um primeiro, em outro primeiro, mas hoje a gente sabe que o processamento do sistema vai ser feito de forma paralela. Então, diferentes aspectos de um estímulo sensorial ou de uma tarefa cognitiva são analisados ao mesmo tempo, em vez de serem processados em etapas sucessivas. Isso é importante, né? Porque quando a gente vê um objeto, a gente não vai primeiro identificar que ele é preto, depois identificar que ele é. Eu tô no ventilador, tá, gente? Isso que eu tô falando. Não identificar que ele é preto, depois identificar que ele é redondo, depois identificar onde que ele tá. A gente olha para o objeto e a gente já identifica
ele na sua totalidade, né? Então, esse processamento é paralelo, tudo é feito na mesma forma, ao mesmo tempo. Aí eu trouxe uma imagem só para vocês conseguirem ver que o sistema sensorial ele não está numa área específica, assim, do cérebro, né? Ele tem diferentes áreas do cérebro, né? Por exemplo, o sistema visual, que fica ali mais atrás do cérebro, o sistema tátil, né? Que fica ali no meio, na coroinha que separa o cérebro, só para vocês verem mesmo. Então, o sistema sensorial, acerca da sensibilidade dele, ele vai ter três sistemas. Então, ele vai ter o sistema proprioceptivo, que vai processar informações sobre a posição do corpo e o movimento das partes do corpo, sem a necessidade de visão. Então, igual eu tinha dado exemplo, né? Mesmo a gente de olho fechado, a gente consegue identificar onde estão as partes do corpo, mesmo sem a gente ver. A gente também tem o sistema interoceptivo, que vão ser informações sobre as condições internas do corpo. Isso é muito importante para a nossa homeostase, né? Então, a gente vai poder identificar como está a temperatura interna, como está a nossa pressão sanguínea, os níveis de oxigênio, os desejos fisiológicos. Então, quando a gente está com sede, com fome, com necessidade de urinar. E também tem o sistema esteroceptivo, que vão ser as informações de estímulos externos aplicados sobre a pele. Então, por exemplo, uma agulha, enfim, coisas externas que vão ser aplicadas na nossa pele. É importante destacar que esse sistema heteroceptivo, né, ele vai ter os receptores cutâneos. Então, a gente tem os terminais nervosos livres, que tem como função detectar temperatura e dor, e a localização dele vai ser de pele e mucosa. A gente também tem os corpúsculos de Patini, que o Santiago fala bastante, que tem como função detectar vibrações rápidas e pressões repentinas, e a localização dele vai ser camadas profundas da pele, articulações e órgãos internos. Ele se deforma, né, quando há essa pressão, essa vibração, o corpúsculo de Patini se deforma e aí a gente consegue sentir isso. Os discos de Merkel e corpúsculos de Ruffini, o Merkel uma sensação de pressão sustentada e texturas finas. O Fini vai se responder a estiramentos graduais da pele, então o esticamento da pele, né? E a localização deles vão ser na pele e nas articulações. Aí uma imagem dos receptores cutâneos para vocês poderem ter uma noção melhor, né, da imagem e tal, mas só por questão de curiosidade mesmo. Então, o sistema sensorial ele vai ser organizado em via ascendente, né? E essas vias vão transmitir sinais dos receptores sensoriais localizados na pele, músculo, articulações e outros tecidos periféricos até as centros cerebrais. Então, quando a gente diz via ascendente, é porque o estímulo vai vir de fora e isso vai ser conduzido, não de fora, né, gente? Mas, tipo assim, na pele, músculo, articulação, é isso. Então, tipo, não vai vir do cérebro, vem do resto do corpo e aí sobe para o cérebro. Então, vocês podem fazer essa associação de ascendente, de subir para o cérebro. E o sistema sensorial vai ser organizado dessa forma. De passar. Então, aí eu trouxe essa via, né? Depois eu acho que eu tenho os slides explicando direitinho cada uma, mas, de novo, só por nível de curiosidade, então as vias ascendentes do sistema somatosensorial, aí tem alguns ali, e aí, como eu disse, vai para o cérebro, né? Pode passar. Aí eu trouxe as vias mais direitinho. Então, o trato espinotalâmico vai ter como função transmitir dor e temperatura, e esse vai ser o caminho dele. Ele vai entrar pela medula espinhal, aí vai ter esse cruzamento e vai ascender para o tálamo. E aí, no tálamo, ele manda para o córtex somatosensorial. O trato dorsal, coluna posterior, ele vai ter como função tato fino, a vibração e a propriocepção. E ele ascende sem cruzar inicialmente. Gente, sem cruzar em relação à medula espinhal, tá? Que tem um cruzamento. E aí vai ter a sinapse no bulbo, o cruzamento, o tálamo e aí o córtex. Aí o trato espinocerebelar tem como função a propriocepção inconsciente, a coordenação motora. Então, igual eu disse, quando você vai pegar um copo, por exemplo, para você ter
essa noção da força que você precisa fazer, da distância que você precisa colocar, e vai ocorrer a sinapse na medula e para o cerebelo, então sem cruzamento ou cruzamento no tronco. Trato espinotectal vai ter como função a orientação do corpo a estímulos sensoriais, então reflexos visuais e auditivos, estímulos sensoriais realmente externos, e aí vai ocorrer a sinapse na medula e para o colículo superior no mesencéfalo. Gente, isso que eu tô falando do caminho não precisa saber, tá? Mas é importante vocês saberem mesmo as vias que existem, mas o Santiago não cobra nada aprofundado nesse nível, não. Bem, o córtex somatosensorial é a área do cérebro que processa as informações sensoriais das diversas partes do corpo. Então, recebe as informações de toque, pressão, da mão, dos pés e de outras partes do nosso corpo. Fundamental também para a percepção consciente do toque, né, dor, temperatura, vibração e propriocepção, que é a sensação de onde o nosso corpo está. A propriocepção é basicamente um senso de onde o corpo está em relação ao ambiente, é uma projeção que o cérebro faz com relação a isso. O córtex somatosensorial também tem um homúnculo sensorial. O homúnculo sensorial é uma espécie de projeção que o nosso cérebro faz das partes do nosso corpo. Essa projeção tem uma organização somatotópica. Isso significa que cada área desse córtex, cada área desse pedaço do nosso cérebro corresponde a uma área específica do nosso corpo. Então, existem áreas específicas para as mãos, para os pés, para os lábios, né? E aí fica organizado dessa forma para receber essa informação. Esse é o homúnculo sensorial. Vocês podem ver que é uma figura humanoide, representa o corpo humano, só que com algumas deformações. Essas deformações representam o grau de sensibilidade e a quantidade de informação que é interpretada por cada área desse córtex. Vocês podem ver que as mãos e os lábios têm uma deformação muito grande. Então isso significa que recebe, né, que esse córtex recebe muita informação sensorial dessas partes. O sistema da dor está relacionado com o córtex cingulado. Os axônios que transmitem essas informações de dor são de uma transmissão mais lenta, porque eles são menores no diâmetro dele, então o fluxo de informação é menor, e também são menos mielinizados. A mielina, gente, configura uma coisa chamada condição saltatória, tá? No axônio existem capas, né, que é a bainha de mielina, e elas são intervaladas. Esses intervalos são importantes para causar o salto, né, que é um pulo mesmo, do neurotransmissor de um intervalo até o outro. E isso acelera a transmissão. Tem uma teoria de que a dor é regulada por um portão, com aspas, né, que abre e fecha, e o controle descendente da dor refere-se à modulação da dor que ocorre quando os sinais do cérebro influenciam a percepção da dor na medula espinhal e outras partes do sistema nervoso. Aqui a gente tem alguns mecanismos e a gente começa com a substância P. É um neurotransmissor ou neuropeptídeo que desempenha um papel crucial na transmissão de dor. Ele vai fazer a sinalização da informação de dor e também da resposta inflamatória no sistema nervoso. As endorfinas são liberadas mediante estresse físico ou emocional e têm um papel importante no alívio da dor. As encefalinas também. A diferença da endorfina e da encefalina é que a encefalina tem um papel também importante no humor e nas emoções. A naloxona age bloqueando o efeito dos opioides no sistema nervoso central, ou seja, é um antagonista opioide, capaz de reverter os efeitos de uma overdose de substâncias. Aqui a gente teria, por exemplo, a morfina, que é um opioide. O sistema motor é organizado de forma hierárquica, paralela e funcional. Hierárquica porque existe uma segregação, existe uma separação na prioridade das informações a serem processadas. Paralela porque ocorre de forma simultânea. E aqui a gente tem o córtex motor que é dividido, né, em algumas áreas específicas, que é o motor primário, vai controlar diretamente os músculos esqueléticos e é organizado de forma somatotópica, ou seja, tem áreas específicas para controlar partes específicas do nosso corpo. O pré-motor está envolvido no planejamento de movimentos. Isso é importante quando a gente vai desempenhar uma tarefa mais complexa ou guiada por estímulos externos. Aqui a gente tem a área motora suplementar, que é responsável pelo planejamento de movimentos sequenciais e coordenação dos movimentos que envolvem ambos os lados do corpo. Isso é importante quando a gente vai desempenhar uma tarefa mais complexa. Andar de bicicleta, por exemplo, envolve
a utilização das mãos, dos pés, dos braços e de outras partes do nosso corpo. A área motora suplementar também está envolvida com os processos que envolvem memória motora. O sistema motor tem outras áreas envolvidas, como cerebelo, gânglios da base, tronco encefálico e medula espinhal. O cerebelo está relacionado com armazenamento de memórias motoras e planejamento motor fino. Os gânglios da base têm movimentos mais intrínsecos ao corpo, né? Então os movimentos não aprendidos, automáticos. O tronco encefálico e medula espinhal já estão mais relacionados com a retransmissão dessas informações para o resto do nosso corpo. M1 também possui um homúnculo. M1 também possui um homúnculo. Similar ao sistema sensorial, o homúnculo de M1 está dividido em áreas que coordenam partes específicas do nosso corpo. E aqui a gente tem como exemplo, né, as mãos, os pés, que são separados por áreas específicas do nosso cérebro. É que eu queria tirar uma Não, agora dúvida, te mandei. porque quando eu estava estudando o sistema sensorial, eu caí, tipo, com receptores sensoriais neurais e não neurais. Tipo, tem alguma chance de Santiago acabar cobrando isso, ou você acha que ele vai cobrar, tipo, só um em específico? Tá falando dos receptores sensoriais, né? Aham. Então, se cair, eu acho que seria, por exemplo, as que eu trouxe, entendeu? Fotorreceptores. Mas qual que eu trouxe, gente? Mecanorreceptores, né? Por exemplo, que eu falei, né? Do corpúsculo de Pacini, que é o que ele costuma trazer. Que eu já vi ele trazer outras vezes. Acho que seria mais isso, entendeu? Foi esses que você cruzou ou você cruzou com outros? Não, foi só com esses mesmos, mas só que por conta que tem diferença, né, na transmissão da Sim. informação do sistema do potencial de ação ou do sistema de potencial de, acho que é receptor, potencial receptores. Então, era só isso mesmo que eu queria saber. Ó, da prova que a gente dando monitoria, né? E a prova que a gente fez, ele não cobrou a transmissão especificamente, entendeu? Então, mas não sei como ele vai cobrar agora, mas eu acho difícil ele focar nisso. Eu acho que seria mais nesses receptores mesmo. E a diferença mais assim seria essa transmissão mesmo, elétrica, só acho que nesses receptores que poderiam ser diferentes, né, por ser recepção química, mas acho muito difícil ele cobrar detalhe disso. Ele não passou, por exemplo, nos slides, né? Então, acho difícil ele cobrar isso. Aham, entendi. Obrigado. Imagina. Gente, então a gente vai agora começar o estudo dirigido, né? Havendo alguma dúvida, vocês podem falar. Essa primeira parte é a. Tá bom, pode começar. Não, pode começar. A gente organizou a tabela, parte A, de uma forma um pouco diferente para auxiliar no estudo. Aqui vocês podem ver o que está sendo apresentado, né, e a descrição disso. No caso, a gente tem a raiz dorsal, que contém os axônios sensitivos. A raiz dorsal do nervo espinhal é responsável por transmitir informações sensoriais de receptores periféricos para a medula espinhal. Portanto, contém axônios sensitivos, que carregam toque, temperatura e dor para o sistema nervoso central. Isso é importante porque as informações sensoriais são captadas pelo nosso corpo e depois enviadas para o cérebro. Então, a raiz é ascendente e tem esses axônios sensitivos para o sistema sensorial. A raiz ventral é importante para transmitir as informações motoras da medula espinhal para o resto do nosso corpo. Então, a informação sensorial vai ser enviada para os músculos. Contém esses axônios motores que vão levar os sinais do sistema nervoso central para os músculos, facilitando o movimento. O córtex pré-frontal ocupa o topo da hierarquia no processamento motor. Ele que vai fazer o planejamento de muitas atividades motoras, principalmente as mais complexas. O córtex pré-frontal também está relacionado com as funções executivas do nosso cérebro. O córtex parietal posterior recebe as conexões do sistema visual e somestésico. Isso é importante porque essa área é integrativa, e essa integração é importante para tarefas em que a gente precisa utilizar mais de um sentido, né? Aqui, como nesse exemplo, a gente tem o sistema visual e somestésico, no geral, porque a gente pode utilizar, por exemplo, a visão e a audição para se localizar no ambiente ou localizar uma pessoa. Propriocepção. Detecção de informações de receptores musculares. Esse processo é importante para a detecção do corpo no espaço
É uma projeção que o nosso cérebro faz de onde a gente se localiza em relação ao nosso ambiente. Então, a nocicepção vai detectar os estímulos dolorosos. Então, a nocicepção vai ser o processo de detectar e responder a estímulos que causam dor. E eles vão ser receptores especializados que vão enviar sinais dolorosos para o sistema nervoso central, onde essa dor vai ser, né, processada. Transdução é a conversão de energia do estímulo em sinal bioelétrico. Se o Santiago cobrar alguma coisa dos receptores em questão de transmissão, eu acho que seria nesse nível, por exemplo. Então, a transdução, a conversão de energia do estímulo em sinal bioelétrico, e a transdução é o seu processo, né, pelo qual os estímulos físicos, como luz, som ou pressão, são convertidos em sinais elétricos que o sistema nervoso pode interpretar. E isso ocorre em diversos tipos de receptores sensoriais. Então, por exemplo, igual eu trouxe, né, o fotorreceptor, ele vai transformar a luz em sinal elétrico e aí o cérebro vai conseguir interpretar, mas o Santiago não deve cobrar nesse nível para vocês, não. No máximo uma transdução, eu acho. M1, só a estimulação local provoca um movimento simples. Isso vai acontecer, né, gente, porque o córtex motor primário vai ser responsável pelos movimentos voluntários. Então, se houvesse uma estimulação direta nele, né, ele poderia provocar movimentos simples, como as contrações musculares isoladas, sei lá, fechar uma mão, por exemplo. S1 vai conter 4 representações corporais. Eu trouxe a imagem, né, do homúnculo e de como fica a representação corporal. E o córtex somatosensorial primário vai ser responsável pela percepção sensorial do corpo e vai conter diferentes áreas que representam as diversas partes do corpo. E cada uma dessas áreas, né, vai responder sensações diferentes de diferentes partes do corpo. 3B é uma área contida em S1. Gente, a área 3B ela é uma subdivisão, né, do córtex somatosensorial primário, e ela é importante para a percepção tátil e a noção proprioceptiva. Então, é uma das principais áreas de S1 que vai estar envolvida nos processamentos das informações táteis. O homúnculo motor é uma representação corporal encontrada em M1. Essa representação é parecida com o do córtex somatosensorial. A diferença é que responde mais a uma parte de motor, né, de movimento. E tem uma distinção entre as partes, entre as áreas e subdivisões desse córtex relacionados com a parte específica do nosso corpo. Aqui a gente tem o homúnculo sensorial, que é uma representação corporal encontrada em S1. Então é a mesma coisa do motor, só que para o sistema somatosensorial. E também está relacionado com as deformidades em relação à sensibilidade daquela área. O tálamo envia projeções diretas para o córtex sensorial. É uma estrutura que atua como se fosse uma espécie de retransmissão para a maioria das informações sensoriais antes que cheguem no córtex sensorial. Isso é importante para redirecionar mesmo, né, e conduzir essas informações de forma correta. As encefalinas são agonistas dos receptores opioides. Agonista significa que auxilia no trabalho, né? Então, auxilia no trabalho dos receptores opioides. São neurotransmissores que são liberados na resposta à dor, reduzindo ela um pouco, né? Naloxona é antagonista do receptor opioide, então é uma função contrária da encefalina. A naloxona vai impedir o trabalho dos receptores opioides e também pode ser usada em situações de overdose. Então, agora a gente vai seguir para o verdadeiro ou falso, né? A estimulação de local específico do córtex motor primário provoca a contração de um músculo específico. Isso é falso. Presta atenção de que eu tinha dito, né? Talvez ele coloque sim, porque tô respondendo a pergunta, tá, gente? Talvez ele possa colocar. Eu até trouxe no slide de revisão, porque tem um slide dele. Então, talvez seja o que ele coloca. É bom dar uma olhadinha, assim. Voltando à pergunta, né? É falso, gente, porque estimulados do córtex motor primário vai ativar grupos musculares, não músculos específicos. Então, por mais que, sim, se a gente estimular diretamente o córtex motor primário, vai haver movimento? Vai, mas não um lugar específico, né? Então, você não vai no córtex motor primário estimular ele e aí vai mexer um dedo. Vai ser um grupo muscular e não músculo específico. O córtex motor primário e o córtex motor secundário têm projeções diretas para a medula espinhal. Isso é verdadeiro, né?
Esses córtices vão ser responsáveis por planejar o impulso nervoso a ser enviado e convertido em sinal bioelétrico para efetivar a contração muscular. Então, como a gente sabe, né, a medula espinhal está envolvida no processo de transmissão do movimento e o córtex motor vai estar também envolvido nisso. Então, eles vão ter essa comunicação que vai ser importante para a contração muscular. Estimulação de dedos de uma mão ativam locais de S1 em ambos os hemisférios. Esse é falso, porque S1 vai ter. É só S1? Não, o sistema sensorial vai ter essa peculiaridade, né? Que ele vai ser organizado de forma que a maior parte da informação sensorial é processada no hemisfério cerebral oposto. Então, por exemplo, se houver estimulação na minha mão direita, vai ter o processamento vai ser feito no meu hemisfério esquerdo. Isso acontece justamente pelo cruzamento de fibras que eu tinha dito antes, nos tratos, né, do nível da medula espinhal ou do tronco encefálico. Então, como tem esse cruzamento, vai ocorrer que essa informação vai ser processada de forma cruzada, a maior parte dela. Estimulação de dedos de uma mão pode ativar locais do córtex parietal posterior em ambos os hemisférios. Esse é verdadeiro, porque o córtex parietal, ele tá vermelho, tá, gente, mas é verdadeiro. Ele tem essa ativação bilateral, porque o córtex parietal, ele é muito importante para integrar informações, tanto espaciais quanto sensoriais. Então, ele junta esses dois estímulos, entendeu? Então, é importante que ele faça essa processamento bilateral. O córtex insular recebe projeções talâmicas relacionadas com informação de dor. Isso é verdadeiro. O córtex insular ele vai ter diversas funções, mas uma delas é responsável pela sinalização de dor prolongada, dor emocional e a intensidade da dor. Então, os neurônios sensoriais vão enviar a sinalização de dor para o tálamo, que por sua vez vai projetar essa informação para o córtex insular. 6. O córtex cingulado é parte do sistema límbico. Essa afirmativa é verdadeira, porque o córtex cingulado anterior e posterior fazem parte desse sistema sim, e regulam os processos de aprendizado, por exemplo. Ele é importante para várias funções emocionais e cognitivas também. 7. A ativação cortical que antecede o movimento de pegar um objeto segue a sequência pré-motor, pré-frontal e M1. Na verdade, essa afirmativa é falsa. Apesar de estar verde ali no slide, na verdade seria pré-frontal, motor e M1. Tem uma diferençazinha aqui, né, na ordem. E qual que é a diferença disso, né? O que isso impacta? O pré-frontal está envolvido mais nesse processo de tomada de decisão. Então, ele que está na hierarquia, no topo da hierarquia de processamento. O pré-motor vai planejar e coordenar o movimento. E M1 que vai executar. Se você alterar essa ordem, os movimentos não vão ser executados da forma que deveriam ser. É só para saber porque no slide de Santiago só tá com um nome diferente. Se o pré-frontal seria o associativo e o pré-motor seria o motor secundário. O que acontece, na verdade, é que essa área associativa não é nenhuma área relacionada ao córtex pré-frontal. Na verdade, existe uma área associativa no córtex pré-frontal. Isso não significa uma exclusividade. A gente tem várias áreas associativas no nosso cérebro e essas áreas associativas têm um papel importante, porque elas integram as informações, né, às vezes sensoriais, por exemplo, especialmente porque o nosso cérebro não é 100% subdividido em partes. Essas partes muitas vezes se comunicam. 8. Uma lesão em M1 impede movimentos voluntários, mas não movimentos automáticos. Essa é verdade porque M1 é responsável pelos processos conscientes relacionados ao movimento. Os processos automáticos são mediados pelos núcleos da base ou núcleos da RAF e cerebelo. Aqui no caso, os núcleos da base e cerebelo estão mais relacionados com as memórias motoras. Os núcleos da base especificamente com os movimentos mais automáticos ainda, né, que são não aprendidos. O controle dos movimentos oculares depende de ativação de um local específico em M1. Essa afirmativa, na verdade, é falsa, porque, na verdade, são os núcleos da base e outras áreas também mais direcionadas para esse movimento. M1, na verdade, está mais envolvida com o controle dos movimentos corporais no geral. O córtex parietal posterior é essencial para a sensibilidade corporal, mas não para o planejamento motor. Essa afirmativa, na verdade, é falsa, porque ele é responsável pela integração sensorial
E aí, a partir disso, pode afetar na precisão, não no planejamento motor. Pode haver, então, uma perda de precisão, porque tem menos informação para guiar esse movimento. 11. O movimento voluntário de dedo de uma mão pode ser antecedido por ativação de áreas motoras de ambos os hemisférios. E aqui, né, a gente faz para prestar atenção que diz antecedido. Então, igual eu disse, né, quando a gente faz o movimento, realmente há esse cruzamento das informações, mas antecedido é verdadeiro, porque ocorre a integração sensorial para acrescentar a acuidade de movimento. Então, quando a gente planeja o movimento voluntário, para ter essa integração sensorial, ocorre sim, né, essa ativação de áreas motoras de ambos os hemisférios. De modo geral, o número de áreas corticais é maior em primatas do que em outras espécies de mamíferos. Isso é verdadeiro também, porque primatas e seres humanos vão ter níveis mais complexos de especialização de áreas corticais. Então, a gente vai ter essa diferenciação a outros mamíferos. Em roedores, a representação cortical das vibrisas, que é o bigode do rato, né, ocupa uma extensão maior do que a representação das patas. Isso é verdadeiro, porque a acuidade necessária para as vibrisas, né, tem uma série de processos sensoriais que são importantes para o roedor ter essa noção de propriocepção, então, de localização, enfim, é a forma como eles se localizam, e também tem um número maior de vibrisas do que de patas, né? Então, essas áreas vão determinar questões espaciais em contexto de baixa luminosidade, por exemplo, permitindo ao roedor uma percepção espacial com grande nível de detalhes. Então, por essa especialização, né, ele vai ter uma representação cortical maior do que as pratas. Gente, só um segundinho que eu vou botar meu notebook para carregar. Rapidinho. Terminais nervosos cutâneos contêm canais sensíveis à deformação mecânica. Também é verdadeiro, e isso vai ser importante para a sensibilidade para a pressão aplicada sobre a pele. Então, por exemplo, né, quando a gente pressiona um dedo sobre uma área corporal, é preciso que a informação de deformidade e compressão da pele e outros tecidos seja sinalizada. Então, igual eu trouxe o exemplo do corpúsculo de Patini, né? Quando a gente pressiona o dedo, por exemplo, na mão, a gente precisa ter a noção de quanto que a pele foi deformada, quanto que ela foi comprimida, e isso é importante para a integração. Terminais de neurônios sensitivos liberam glutamato. Também é verdadeiro, né? O glutamato ele é excitatório e a estimulação sensitiva precisa citar caminhos neurais a fim de transmitir informação. Então, esses terminais sensitivos vão liberar glutamato. A doença de Parkinson é provocada pela degeneração de circuitos localizados nos núcleos da base. Essa é verdadeira porque a degeneração, né, dos núcleos da base causa os tremores característicos da doença e também atinge as regiões motoras. Quando atinge as regiões motoras, causa um descontrole motor. Por isso que tem aqueles tremores característicos da doença. 17. S1 contém 4 mapas corporais. Essa afirmativa é verdadeira. Essas áreas se organizam numa hierarquia de detalhamento e precisão. 18. S1 contém 4 mapas corporais. Diferente da outra, essa aqui é falsa. Essas organizações em S2 são muito mais complexas para determinar uma quantidade específica de áreas. M1 contém 2 mapas corporais. Essa afirmativa, na verdade, é falsa. Ele tem um mapa contínuo chamado de homúnculo motor, que é aquela representação que a gente viu mais cedo. Representa a distribuição, na verdade, do controle motor sobre diferentes partes do corpo de forma organizada e contínua, ou seja, não tem intervalo, não é separada. Tanto o S1 quanto o S2 recebem projeções densas do tálamo. Essa afirmativa, na verdade, é falsa. Só S1 que recebe essas projeções mais densas. S2 recebe projeções menos diretas, inclusive do próprio S1. Eu vou seguindo, então, qualquer coisa, se mais alguém entrando, eu volto. 21. As áreas S1 e S2 são, respectivamente, tátil e proprioceptiva. Gente, essa é falsa e é pegadinha. Porque ela é falsa porque é uma afirmativa reducionista. Sim, volta comigo rapidinho, Gabriel. É verdadeiro que S1 vai principalmente associar informações táteis e é verdade que S2 vai principalmente associar questões proprioceptivas. Pode passar agora de novo.
Mas é falso, né? A gente falar isso de forma geral, né? Então, apesar de ser em nível e intensidade diferente, não é possível reduzir essa função somente a uma dessas áreas. Então, foi aquilo que eu disse, né? Por mais que tenha uma área funcional para aquilo, pode ocorrer de certo nível de informação ser processado na outra área também. É possível achar no cérebro representações corporais em áreas corticais e em estruturas subcorticais. Isso é verdadeiro. Então, por exemplo, a gente vai ter áreas corticais como M1, S1 e S2, e também vai ter representações advindas do tálamo, córtex cingulado, núcleos da base, que são áreas subcorticais. A representação cortical da genitália fica próximo da representação dos pés. Isso é falso, né? Se vocês quiserem depois pegar a imagem do núcleo para ver, mas vai ter uma complexidade maior que a simples disposição de localização da representação. As representações da genitália e dos pés estão localizadas em áreas distintas do córtex somatosensorial primário, refletindo a complexidade da organização cortical, que vai além da simples disposição física. Então, na verdade, vai ir, né, pelo nível de sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade discriminativa de uma parte do corpo, maior o tamanho de sua representação em S1. Isso é verdadeiro. Igual no homúnculo, né? A gente vai ter uma área com maior sensibilidade, ela é representada com dimensões maiores, para demonstrar essa sensibilidade maior. Quanto maior a sensibilidade discriminativa de uma parte do corpo, maior o tamanho dos campos receptores de neurônios em S1. Esse é falso, porque na verdade o que vai acontecer é o inverso. Áreas sensitivas maiores vão ter menor acuidade sensorial, o que significa que elas vão ter menos capacidade de percepção da sensibilidade. Quanto menor a área sensitiva, maior a precisão de detecção do estímulo apresentado. Então, por exemplo, você vai ter muito mais detecção do estímulo na ponta do dedo do que na sua mão inteira. Áreas sensoriais hierarquicamente superiores possuem campos de maior tamanho. Essa é verdade, porque essas áreas que têm um processamento mais complexo necessitam de maiores dimensões para executar essas tarefas. O tálamo contém neurônios que se projetam para o córtex somestésico primário. Essa afirmativa é verdadeira porque o tálamo faz projeções da transmissão de informações para S1. O tálamo recebe projeções de volta do córtex somestésico primário. Essa afirmativa é verdadeira. Esse feedback é importante para regular o estímulo e impedir que ele se descontrole. A medula espinhal é o alvo de todos os neurônios sensitivos de primeira ordem. Essa afirmativa é falsa, porque na verdade o primeiro alvo é o próprio sistema nervoso central. Na medula espinhal fazem sinapse todos os neurônios córtico-espinhais. Essa afirmativa é verdadeira porque isso faz parte do processo de transmissão de informações relacionadas à locomoção, a deslocamento, movimento. Especificamente, para o envio de informações motoras para os grupos musculares. 31. Processamento hierárquico é observado nos sistemas sensoriais, porém não no sistema motor. Isso é falso, igual eu trouxe nos slides de revisão, né? Esses dois sistemas vão ter um processamento hierárquico devido à complexidade do processamento deles. 32. O processamento hierárquico no sistema somestésico é compatível com a existência de vias paralelas. Verdadeiro, eu também trouxe nos slides de revisão. Essas vias paralelas vão fazer processamento adicional associado aos processamentos hierárquicos. Então, durante os processamentos de maior demanda de processamento, vai ocorrer, né, processos simultâneos para aumentar a precisão e o número de processamento global para aquele estímulo ou a série de estímulos. Então, é hierárquico, é paralelo e é segregado funcionalmente. Neurônios que carregam informação tátil cruzam a linha média antes de fazer sinapse na medula espinhal. Esse é falso. O que vai acontecer é que a sinapse ocorre antes. Então, os neurônios vão carregar informações táteis, eles vão fazer sinapse na medula espinhal. E aí, só então que os neurônios de segunda ordem cruzam para o lado oposto do cérebro. Então, primeiro faz a sinapse na medula espinhal e aí ocorre cruzamento para o hemisfério oposto.
Axônios de neurônios nociceptivos são mielinizados e de condução rápida. Isso que eu também trouxe no slide de revisão e é falso. Igual eu trouxe, né, os axônios nociceptivos vão ser. Eles não têm como costume serem mielinizados. Santiago, algumas até podem ser, mas Santiago usa como regra que eles não têm mielina. Então, a condução vai ser de forma lenta e rápida. E isso vai ser útil para diferenciar uma dor menos duradoura de uma dor persistente. Mas, geralmente, vão ser não mielinizados e, geralmente, vão ser de transmissão lenta pelo diâmetro deles serem pequenos. A formação de dor é aumentada pela liberação de serotonina na medula espinhal. Isso é falso, né? A serotonina não vai ter nada a ver com a questão da dor. Vai ocorrer uma liberação de série de hormônios, como a cefalina e endorfina, mas não a serotonina, que vai estar mais relacionada ao bem-estar psicológico e não em questão da dor. 36. Substância P é um agonista opioide. Essa afirmativa, na verdade, é falsa, porque a substância P não está relacionada com isso. A substância P é um neurotransmissor responsável pela resposta à dor e não está relacionada com os opioides. 37. Na nossa espécie, existem apenas 5 tipos de receptores diferentes responsáveis pela gustação, enquanto existem centenas de tipos diferentes responsáveis pela olfação. Essa afirmativa é verdadeira. Os receptores para gustação são diferenciados em azedo, amargo, doce, salgado e umami, que está presente em alimentos como tomate, por exemplo. Os responsáveis pelo olfato são diversos, né, que permitem distinguir cheiros e com muita precisão. O sistema olfativo também está relacionado com o nosso paladar, porque o aroma influencia em como a gente percebe a comida. O tálamo é a estrutura diencefálica para a qual são direcionadas todas as informações processadas pelos diversos órgãos sensoriais antes de serem enviadas para o córtex cerebral. Essa afirmativa é falsa. Ele faz retransmissão, mas não é o destino de todas as informações sensoriais. Córtex insular é a parte do córtex gustativo primário, sendo que também processa informações somestésicas e interoceptivas. Esse intero é de interno e extero de externo, ceptivo de percepção, né? Então, informações somestésicas internas e externas ao corpo. Essa afirmativa é verdadeira. Essa área é multifuncional e integra diversas informações de modalidades diferentes. Faz parte do córtex gustativo primário, sim, onde processa as informações de gosto, mas também está envolvido no processo de informações somestésicas intero e exteroceptivas. Odorantes, que é tudo que produz cheiro, tudo que emite um cheiro, e feromônios, que está mais relacionado com a sinalização hormonal, mas também funciona de forma parecida, são substâncias químicas conhecidas como quimiossinais, que interagem com receptores localizados no epitélio nasal de mamíferos. Essa é falsa, porque é uma generalização muito abrangente e pouco específica. Tem áreas diferentes para processamento dessas substâncias. Bem, essa aqui é a parte C. E aqui a gente tem a figura do cérebro e algumas setas que apontam para áreas específicas do nosso cérebro. E a gente tem aqui desde o córtex pré-frontal ao sulco lateral. Aqui é uma questão de relacionar, tá? E a gente vai colocar, que a gente já colocou na verdade, isso aqui disposto, né? As numerações com as respostas corretas. Agora o que fica é a explicação de cada área dessas, né? O que cada área dessas faz e é responsável. Gente, a primeira área é o córtex pré-frontal. E aí dá pra ver na imagem, né? Então não vou falar, mas enfim, o nome tá na frente, né? Essa área vai ser responsável por diversas coisas, né? Mas principalmente pelo controle inibitório e a tomada de decisão. Então, planejamento que a gente faz, enfim, é uma parte muito importante do nosso cérebro. A área pré-motora fica na frente da área motora, então por isso que é pré. Ela é responsável pelo planejamento dos movimentos. A área pré-motora antecede o M1, garantindo movimentos precisos e bem executados. A área 3 é a área motora suplementar, que vai coordenar movimentos complexos, igual o Gabriel tinha trago no slide de revisão, né, como andar de bicicleta. Então, movimentos que pedem ambos os lados do corpo. Essa área que vai ser ativada. A área motor primária vai ser
cérebro, vocês podem ver que é uma tiara que divide o mesmo cérebro no meio. Então, ela é responsável por enviar instruções que se transformam em estímulos bioelétricos na musculatura. E também é a área que vai ter o homúnculo. A área sinestésica primária vem logo atrás e ela vai integrar diversos sentidos e estímulos externos. E, por fim, né, o córtex parietal posterior, igual eu tinha trago, ele é muito importante para a integração de informações diferentes. Então, ele vai fazer a orientação espacial, a memória espacial, e ele vai integrar uma série de informações sensório e motores. Aqui a gente tem o sulco central. O sulco central separa o lobo frontal do parietal. É uma divisão mesmo, como está ali bem tracejado uma linha. A Cecília vai falar muito disso lá na frente para usar como referência, que é como se fosse uma tiara. Fica bem no centro da cabeça. A área sinestésica secundária registra as informações de dor, pressão, temperatura, posição, tato e vibração. E a área visual primária recebe os primeiros estímulos visuais já processados pelo núcleo geniculado lateral, depois de um processo de separação em sistemas magno e parvocelular. Isso se refere ao tamanho. Magno é grande e parvo é pequeno. Tá? Vocês vão ver isso mais também em neurociências. 10. Cerebelo. Realiza coordenação motora fina e armazena memórias musculares repetitivas, como tocar um instrumento. Essa coordenação motora fina está mais relacionada com movimentos mais complexos. 11. Área auditiva primária. Recebe da cóclea as primeiras informações auditivas e separa as frequências no mapa tonotópico, disposto numa orientação horizontal. As frequências mais altas vão ficar em direção à parte posterior. Posterior está relacionado com as costas, né? Então a parte de trás da nossa cabeça. Anterior são as frequências mais graves, e anterior diz respeito à parte da frente da nossa cabeça, né? Então em direção à testa. 12 é o sulco lateral. A função dele é separar o lobo temporal do frontal e parietal. Essa separação é importante para estudos e para referência de vocês também. Essa cisão é importante também para identificar, né, as funções dessas áreas de forma mais precisa. Gente, rapidinho aqui, só para falar que eu modifiquei a questão do 34, a resposta, para não ficar confuso para vocês, né? Porque o Santiago realmente pega na parte da dor, a condição da dor ser sem mielina e ser de forma lenta. Então, para não confundir vocês, eu deixei só isso, tá? Vou prova para vocês. O Gabriel demora mais um bocadinho pra gente para disponibilizar o vídeo, porque ele precisa editar e postar no YouTube. Mas eu já vou mandar isso dirigido e já vou mandar os slides para vocês.